11 de maio, 5h37 da manhã. As notícias que circulam nesses dias na mídia é sobre o fato de uma empresária que supostamente teria cometido um ato de violência contra uma empregada doméstica de 19 anos que está grávida. Esse caso nos traz à tona o que mais me chamou a atenção é que por trás da acusação da empresária, ela estava procurando um objeto e esse objeto foi achado porque estava dentro de um cesto de roupa suja, entulhado, cheio de coisas. Esse caso, eu não vou comentar o caso, mas essa situação me chamou extremamente atenção. Um anel estava perdido, uma joia estava perdida e esse objeto foi encontrado depois de procurar, depois de tirar, de revelar aquele caos, aquela bagunça entre aspas, né? Aquele amontoado de roupa, porque foi encontrado num cesto de roupa. Às vezes, a nossa vida está dessa forma. Aquele objeto de valor que a gente procura, ele está lá, a gente não consegue ver, às vezes a gente não acredita que ele exista, mas existe tanta confusão, tanta bagunça na nossa vida, tanto caos, que você não consegue ver. E esse princípio, essa realidade, é a realidade de Gênesis capítulo 1, versículo 9 ao 13, sobre o terceiro dia da criação. Olá, meu nome é Eber, nós estamos numa jornada de estudo sobre o livro de Gênesis. Hoje nós iremos começar a primeira parte do terceiro dia da criação. Se você quiser saber um pouco mais sobre quais os princípios, quais os valores, qual a aplicação dessas verdades bíblicas para a tua vida, fica comigo até o final do vídeo. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a tua vida. Gênesis capítulo 1, versículo 9 ao 13. Hoje nós iremos analisar apenas o versículo 9 e eu vou usar a Bíblia que eu ganhei do meu pai. Ganhei de presente do meu pai. Meu pai, muito obrigado. Obrigado pelo incentivo e pelo presente. Em Gênesis capítulo 1, versículo 9 diz assim: E disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Toda a nossa análise eu proponho como metodologia, como se trata de um texto, de uma narrativa, a gente analisar sempre fundamentado nos três elementos narrativos. Um quem, um que e um quando. Desse texto se extrai, essa parte mais técnica, dessa parte se extrai que o agente da ação, o sujeito ali da ação narrada é Deus. Qual é a ação desse sujeito? Qual é a ação desse quem? A ação é dois verbos. Na verdade, existem três ações. O primeiro é Deus disse. O segundo verbo é um comando. Nós temos dois comandos. O comando é ajuntem-se. E o terceiro comando, que é o terceiro verbo, é apareça. Esse primeiro ponto é talvez um pouco mais cansativo para alguns, mas talvez mais instrutivo para outros. É o ponto fundamental da gente analisar que todo texto, tudo aquilo que a gente se propõe a estudar, você pode extrair conteúdos conceituais, conteúdos procedimentais e conteúdos atitudinais. Rapidamente uma explicação aqui dessa parte pedagógica. Conteúdos conceituais é o conhecimento em si. É que tipo de informações você pode assimilar daquela porção, daquele objeto de conhecimento. Os conteúdos procedimentais é que habilidades, que procedimentos você consegue extrair dali para desenvolver realmente habilidades técnicas. Aí, quando eu falo de habilidades técnicas, eu também posso assumir a possibilidade de desenvolver habilidades, outros tipos de habilidades que não são técnicas. Desculpa, trazendo para a linguagem mais instrucional, você tem os hard skills e os soft skills.
Então, qualquer habilidade que você possa extrair, seja ela hard skill ou soft skill, habilidades técnicas ou habilidades emocionais, elas são válidas. Então, tudo aquilo que você se propõe a estudar, você pode extrair conteúdos conceituais, conteúdos procedimentais e conteúdos atitudinais. Esse terceiro tem a ver com postura, comportamento, né? Então, assim, é muito interessante quando você se propõe a estudar algo e enriquece a perspectiva de conhecimento, né? Então, por que que não a Bíblia não pode ensinar? A Bíblia, quando você trata a Bíblia apenas como um livro histórico, tudo bem que você pode ter informações ali, mas bem mais do que isso, né? A Bíblia é considerada para os cristãos a própria palavra de Deus, né? Revelada para nós. Então é Deus se revelando através da Bíblia. E por que não extrair princípios espirituais também, né? No desenvolvimento da espiritualidade. E o próximo ponto é por que não extrair da Bíblia também conteúdos que modifiquem o nosso comportamento, que modifiquem o nosso entendimento, né? E eu acredito que a principal dificuldade das pessoas hoje seja a falta de entendimento. Eu compartilhei isso ontem com os meus pais, né? Ontem quando estávamos almoçando juntos. E ontem era o Dia das Mães, né? Feliz Dia das Mães para você que é mãe que está me assistindo. Atrasado, mas feliz Dia das Mães mesmo assim. E eu conversava que grande parte da realidade que as pessoas vivem hoje é por conta de falta de entendimento. E o entendimento é uma joia que está perdida. E a gente culpa pessoas, às vezes mesmo, a gente sempre tende a terceirizar a culpa. E esse entendimento, que é uma joia que está perdida, ela está lá no meio do caos. Ela está lá esquecida e você não consegue ver. O principal problema que eu penso que seja é a falta de entendimento. E às vezes tem uma pessoa que consegue enxergar e que diz: você precisa ver, você precisa ver. E as pessoas preferem usar suas vendas porque é mais confortável. A luz dói, a luz ela incomoda. E às vezes é melhor ficar ali no escurinho, quietinho, no meio da bagunça, ninguém está incomodando, está tudo certo. Eu te pergunto até quando você vai aceitar viver assim? Até quando você vai ficar nesse caos e nessa bagunça? Vamos pensar agora, voltar para o texto. Eu mesmo já me senti várias vezes dessa forma. Tem momentos na vida que a gente parece que está perdido. Você olha para si mesmo, não se reconhece, não enxerga direção, não vê propósito, não tem estabilidade. E o pior é que tem vezes que a gente acredita mesmo, né? Que aquilo tão importante para você nem existe mais. Não existe mais nem sequer uma chance de conseguir, de conquistar. Ou mesmo aquela coisa que antes você valorizava em você, parece que está ali esquecida, abandonada. Mas esse terceiro dia de Gênesis capítulo 9, 9 ao 13, tem algo assim muito forte. Ele nos traz esse insight de perceber que algumas coisas, elas não desaparecem. Elas só estão ali cobertas. E a gente fazendo uma breve análise sobre o contexto desse versículo, a gente retoma aos vídeos anteriores. E se você ainda não viu esses vídeos, eu recomendo você jogar lá no YouTube. Porque você pode estar assistindo aqui no YouTube, mas bota na busca assim, ó, série Gênesis, Heber Queiroz. Heber com H, Queiroz com S no final. Coloca a série Gênesis que tá dando certo por enquanto, você vai achar os vídeos. E analisando esse contexto, esse versículo ele faz parte do livro de Gênesis, naturalmente, e a parte inicial do livro, ele, como a gente dividiu a estrutura, né? O livro, de maneira geral, fala sobre duas coisas, duas partes bem claras. Uma sobre a relação de Deus com o mundo, com o objeto da criação, e, no segundo momento, a relação de Deus com as pessoas, com os patriarcas mais especificamente. A gente percebe nesses primeiros versículos, principalmente no capítulo 1, a divisão, a primeira parte onde Deus cria, né? Onde, no princípio de quando Deus criou as coisas, e aí no primeiro dia tem algo, Deus diz, Deus separa e Deus nomeia. O que Deus diz no primeiro dia? Haja luz.
O que Deus separa no primeiro dia? Luz das trevas. E o que Deus nomeia no primeiro dia? Ele chama luz de dia e noite de trevas. Desde o início, Deus está sinalizando: luz não se mistura com trevas. Meu querido, minha querida, com quem você anda se misturando? Quais são as pessoas que você tem escolhido para andar com você? Eu tenho sido tão insistente quanto a isso. Para alguns, o ambiente é determinante. Para outros, não. Mesmo que não seja determinante, ambos concordam que o ambiente influencia. As pessoas com quem você convive te influenciam. Olha para essas pessoas, essas características que essas pessoas carregam, são características que vão realmente te fazer uma pessoa melhor, vão te fazer crescer, vão te ajudar de alguma forma? Ou você tem realmente sido insistente em não tirar essa venda dos teus olhos e acreditar que não tem nada a ver, que uma coisa não... Ah, mas fulano de tal é de religião A, de religião B, eu respeito todas as religiões, eu não sou intolerante, e não é o fato de eu ter uma amiga de uma religião diferente da minha, que eu vou me misturar, que eu vou ir para a religião dela. Eu não estou falando sobre religião, minha conversa nunca foi sobre religião. Desde o início eu deixei claro que isso aqui se trata de um desenvolvimento de espiritualidade, é a mentalidade. E é como Romanos fala, e eu já citei isso num dos vídeos anteriores. Romanos capítulo 12 diz: não vos conformeis com este século, com a mentalidade desse século. A gente tem se formatado com essa mentalidade desse sistema. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você tem se renovado, você tem buscado novos entendimentos? Eu estou nesse processo chamado, a expressão grega para isso é metanoia, né? Mudança de mentalidade. É cumprindo o que Romanos 12 diz. Porque eu não consigo aceitar essa mentalidade perversa onde tem sido disseminado princípios e valores que têm destruído as pessoas, que têm tornado a vida das pessoas caóticas, que têm tornado a vida das pessoas um verdadeiro mar de sofrimento. E continuando, divaguei um pouco, voltando aqui para cá. Então, o primeiro dia, Deus cria, Deus separa e Deus nomeia. Deus diz, haja luz, Deus separa a luz das trevas e Deus chama luz dia e noite e trevas noite. No segundo dia, Deus também faz uma separação. Deus cria primeiro o firmamento e eu assisti no vídeo anterior, deu a entender que firmamento era a terra. Em alguns momentos realmente pareceu que eu estava dizendo isso. Mas para deixar claro, firmamento não é terra, firmamento são os céus, tá bom? Porque essa expressão firmamento tem a ver com solidez, né? E aí eu acho que foi nesse sentido que eu explorei a palavra firmamento. Mas firmamento é céus, tá? Então no segundo dia Deus cria o firmamento. E Deus separa o firmamento, as águas abaixo e debaixo do firmamento. Então primeiro Deus cria, segundo Deus separa. E o terceiro dia Deus nomeia, ele chama o firmamento de céus. E esse terceiro dia, ele tem uma semelhança, porque Deus também está agindo, Deus também está criando. E Deus também está separando, e Deus também está nomeando. Esse é um modus operandi. Então, quando eu analiso a ação de Deus nesse mover sobre a criação, eu posso extrair coisas também para a minha vida, habilidades das quais eu posso desenvolver. E quando eu penso que Deus está ali agindo, criando as condições necessárias para que a vida exista, eu consigo extrair algumas coisas, algumas verdades. E desse terceiro dia, o que a gente pode perceber? É que há um padrão semelhante aos dias anteriores. No versículo diz assim, disse Deus também. Então Deus também continua agindo no falar. É a palavra que produz a ação. Eu não sei que expressão é essa, mas esse é o ponto fundamental. Então os dois comandos são, ajuntem-se. Meus queridos, o primeiro insight que a gente tem aqui é, Deus juntou as águas. Essas águas estavam separadas de alguma forma, água ali, água acolá, e Deus juntou. Então o que Deus juntou? Deus juntou os semelhantes.
Deus juntou quem tinha os mesmos propósitos. Deus juntou quem estava alinhado em substância, água e água. E separou água de terra. Quando ele ajunta a água, ele separa da terra. A gente insiste em misturar coisas. Eu já falei isso no vídeo anteriores. Nós insistimos em misturar coisas que deveriam estar separadas. E a gente separa coisas que deviam estar juntas. Esse ponto é fundamental, porque quando Deus ajunta as águas que são insemelhantes, Deus separa a terra que é seu diferente. E outro ponto fundamental que eu consigo extrair daí, o segundo ponto que eu consigo extrair daí, é que quando Deus ajunta as águas, a terra se revela, a porção seca se revela. Lá nos versículos ele vai chamar a porção seca de terra e a água de mares. Eu estou adiantando o próximo vídeo, porque hoje nós vamos trabalhar isso, tratar esses 3 pontos, esse versículo. Tem tanta coisa que a gente pode aprender aí. Mas o ponto principal aqui é que Deus, ao ajuntar as águas, ele revela as terras. Então, muita coisa na tua vida, meu querido, minha querida, só vai aparecer, só vai se revelar quando você juntar o que é semelhante na tua vida, os propósitos, andar com gente que tem os mesmos propósitos, ocupar teu tempo com coisas que vai te fazer crescer, ocupar tua mente com coisas que vão fazer você se desenvolver. Você gasta tanto tempo com tela, vendo tanta porcaria que está destruindo a tua mente, está te emburrecendo. Quanto tempo você gasta aqui, ó, estudando, lendo? Ou quanto tempo você gasta compartilhando o que você já sabe com as pessoas, com alguém que pode ajudar alguém? Então, muita coisa da nossa vida trava, porque ela precisa ter esse direcionamento. E esse direcionamento só vem quando tem a luz, quando você define. E você só define quando você separa. Faz tempo que eu tenho insistido nessa ideia. Para de andar com gente que não agrega valor na tua vida. Para de gastar o teu tempo com coisas desnecessárias. Você está gastando a tua vida com outra coisa. Para de fazer coisas que não vão te levar a um objetivo. Você não tem um objetivo? Então você está vivendo errado. Você precisa de um objetivo. Você precisa ter algo que você quer conquistar, algum lugar que você quer chegar. Traça o caminho, traça a meta. Ah, eu não consigo. A minha vida é muito corrida. A minha vida está um caos. Essas palavras, esses estudos, esses vídeos que eu tenho feito, não é possível que até agora não tenha te ajudado a desbloquear alguma coisa na tua mente que tenha te levado a essa despertar dessa necessidade de mudança na tua vida. Meus queridos, hoje o vídeo foi mais espontâneo. Eu não segui muito o roteiro, mas eu queria partir agora para a parte final. E finalizar esse vídeo hoje contando uma experiência, compartilhando com vocês uma experiência. Eu tenho uma característica pessoal, e talvez isso seja forçando, talvez seria um defeito. Eu tenho essa coisa de olhar para as pessoas, identificar um problema e querer ajudar ela com a solução do problema. A questão é que, às vezes, você, quando tenta ajudar alguém, você termina atrapalhando. E outra, nunca ofereça ajuda para alguém que não pediu. De novo, nunca ofereça ajuda para alguém que não te pediu. Esse foi o aprendizado maior. Tem um colega meu, uma pessoa que eu acompanho há algum tempo, ele é musicista, e talvez ele esteja assistindo esse vídeo e talvez ele tenha chegado nesse ponto. Se ele chegou até aqui, então era porque realmente Deus tinha para falar alguma coisa para ele. Mas eu vou contar o que eu extraio de aprendizado sobre essa experiência. Esse meu colega, ele
tem 3 filhos e os 3 filhos são autistas. Um deles é nível de suporte 3. Ele vive numa situação bem difícil. Eu não posso avaliar financeiramente a vida dele, mas eu sei que as condições de vida dele é difícil. E eu sentando para conversar com ele, eu falei para eles que se ele não tinha essa necessidade, esse sentimento de querer mudar a vida dele. E foi uma conversa é, um pouco complicada, porque eu tenho esse jeitão duro, esse jeitão meio assim. Eu herdei esse lado do meu pai, eu acho. Eu sou muito incisivo, né? E às vezes eu sou muito sincero. Eu tenho que melhorar isso, cara. Porque essa minha sinceridade me arruma muito problema. E, cara, quando eu sou sincero, eu não falo por mal. Eu sou sincero porque eu gosto da verdade, eu quero ver a verdade. E eu quero que as pessoas vejam e me angustio por isso. Enfim, eu tentei mostrar para ele que a responsabilidade da, das coisas que acontecem na vida dele é só dele. E quem diz isso não sou eu não publiquei um livro nem estou fundando uma teoria. Existe um livro chamado O Poder da Autorresponsabilidade, de um autor chamado Paulo Vieira. Recomendo que procurem esse livro, ou recomendo que vocês assistam o vídeo desse cara. Mas é um conceito extremamente poderoso, o poder da autorresponsabilidade. Quando a gente terceiriza a culpa, a gente não resolve o problema. Quando a gente assume para si a responsabilidade, a gente provoca a mudança. E eu disse, mano, eu sei que tem muita coisa para mudar, para tua vida começar a mudar, transformar. Mas assim, não dá pra fazer tudo, não dá pra fazer a coisa maior, começa com a coisa menor. E aí ele me contou uma coisa que me tocou muito, ele tocou isso emocionado, porque eu também tenho experiência de autismo na minha família, né? Eu tenho um filho que tem laudo nível de suporte 1, e eu tenho 3 sobrinhos, todos os 3 são verbais, então acredito que seja nível 2 e nível 1. E, e o ponto é que, tipo assim, você não tem lugar de fala para falar sobre autismo. Eu tenho, tem. E também tenho, não só por ter experiência na minha família, mas porque é uma coisa que eu também já olhei, já estudei um pouco. Pouco mesmo. Mas eu não sou um cara desinformado sobre isso. Eu sei que é um espectro. O que é um espectro? É que existem níveis de diferenciações, então não dá para encaixar, categorizar. Existe o nível de suporte, que é uma forma de tentar tratar ali, administrar, contornar a situação e abordar o que precisa ser feito, os níveis de suporte. Mas não é sobre isso, é sobre como que na vida de uma pessoa essa condição na família torna a vida da pessoa mais difícil do que quem não tem. E sobre ele tem 3, e um deles é nível 3. E eu falando, mano, eu sei que tem coisas que a gente não consegue resolver, mas tem coisas que a gente consegue. Aí ele me fala assim, Heber, eu preferia morar na rua e ver meus filhos curados do que viver nessa situação. Aí eu disse assim, mano, não fala isso porque as palavras têm poder. E disse Deus, haja luz, houve luz. E disse Deus, haja firmamento, houve firmamento. E disse Deus, ajunte-se as águas e apareça a poção seca. Cara, as palavras têm poder. Lógico que a gente não tem o mesmo poder e autoridade de Deus de dizer, haja dinheiro na minha conta. Mas você pode fazer esse dinheiro trabalhando, mudando a mentalidade. Mas a questão não é essa, a questão é sobre o poder das palavras. E ele disse, eu prefiro morar na rua e ver meus filhos curados do que viver nessa vida desse jeito. Eu disse, cara, não fala isso, porque as palavras têm poder. E 2, morar na rua é um preço muito caro para ter o que você quer. Por que você não começa com coisas que você pode fazer? Peça, ele é cristão, peça para Deus a cura dos teus filhos. Gente, eu sei que pode ser que para a ciência hoje não é uma condição sem cura, ok, é uma condição tratável, terapia. Eu sou ignorante e não vou falar sobre isso. Mas para quem tem fé, todas as coisas são possíveis. E ele tem fé. E eu disse para ele, cara, faz só uma coisa, ora.
Só uma coisa. Aí ele pergunta: tu ora comigo? Eu disse: eu tô com você, cara. Eu vou orar com você, por você e sua família. No primeiro dia, como eu acordo cedo, eu faço minha oração 4 horas da manhã. E aí eu coloquei ele nas minhas orações. Deus abençoa fulano de tal e a família dele. Senhor Deus dá cura, se for da tua vontade, para os filhos dele. Mas antes de tudo, muda a mentalidade dele. Aí mandei mensagem para ele: e aí, mano, você orou? Ele não respondeu. Falou comigo sobre outros assuntos, mas não falou sobre esse. No outro dia, acordei cedo, orei: Deus, fulano de tal, abençoa a vida de fulano de tal, abençoa a família dele. Se Deus olha para a realidade dele, da dificuldade que ele tem ali com a família dele. Mandei mensagem para ele. Ele respondeu, ele falou sobre outras coisas. E aí eu disse assim: cara, se eu, desculpa, se ele, que é o maior interessado no objeto dessa oração, ele não orou, e eu disse para ele: meu irmão, não precisa ficar de joelho 1 hora. É 1 minuto, você consegue dizer isso aqui em 30 segundos. Deus, me ajuda com a minha situação. Cura os meus filhos. Eu não aguento mais, seja o que for. Mas se for só para dizer assim: Deus, cura os meus filhos, eu não levei nem 10 segundos para fazer isso. Então ninguém é tão ocupado que não possa tirar um tempo e fazer isso. E aí eu perguntei para ele: meu irmãozinho, eu não quero ser chato, porque eu já estou sendo chato, mas me responde, eu te fiz uma pergunta e você não me respondeu. E aí ele pegou e me respondeu: não orei. Sabe o que isso me fala? Só corrobora para a tese que o principal responsável pela vida que a gente leva hoje somos nós mesmos. Eu não estou dizendo que ele é culpado de ter 3 filhos autistas, mas eu estou dizendo que ele é responsável por não procurar, não tomar uma atitude de mudança. Gente, veja bem, não estou falando que o principal objetivo dele era esse. Qual é a dor dele? É a cura dos filhos. Beleza. Então, assim, se é a sua dor, o que você está fazendo para resolver isso? Existe muita diferença entre orar e ter muito dinheiro para financiar uma pesquisa que encontre uma cura para essa condição. Estamos falando hipoteticamente, né, gente? Pelo amor de Deus. E o ponto fundamental aqui é você fazer uma única coisa pequena todos os dias. Vai juntando um tijolinho por tijolinho. Vai juntando, depois você tem uma parede. Aí você vai fazendo tijolinho, tijolinho, você tem outra parede. Tijolinho, tijolinho, você tem outra parede. Depois você construiu um cômodo. Depois você construiu uma casa, construiu um edifício. Mas, gente, por maior que seja a construção, por maior que seja a edificação, todas elas começaram com o primeiro tijolo. A maior distância que o homem percorreu, ela sempre começou com o primeiro passo. Vai aceitar a vida que você tem até quando? Vai esperar alguma coisa acontecer? Gente, atribui-se essa frase a Einstein. É insanidade, abre aspas, é insanidade você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Aqui eu encerro esse vídeo. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma, que eu tenha incomodado mesmo teu coração, que eu tenha feito aí um aguçamento na tua mentalidade para você despertar. Tira essa venda dos olhos. Deixa Deus juntar o que precisa ser juntado na tua vida. Deixa Deus separar o que precisa ser separado. As águas precisam juntar para que possa se revelar essa terra, essa porção seca, essa estrutura que precisa para organizar a tua vida. Espero que você tenha um excelente dia e que Deus te abençoe. Até a próxima.